Núbia. Vamos lá de novo. Essa parte. Olá, pessoal! Hoje o Vozes Regenerativas está ao ar livre. Nós estamos aqui no Parque da Mata do Limoeiro, no distrito de Ipoema, e eu tenho a honra de estar aqui com 3 pessoas fantásticas que vão contar para a gente sobre um projeto muito legal. O projeto de publicação do livro Nas Trilhas da Mata do Limoeiro. Eu estou aqui com o Alex, com a Núbia e com o Fred, que são pessoas fantásticas que eu tive a oportunidade de conhecer nessa trajetória da circularidade, nessa trajetória do desenvolvimento sustentável. E eu vou pedir que eles se apresentem e contem um pouquinho para a gente desse projeto que tem tudo a ver com regeneração. Vamos começar com as damas, né? Tudo bem para vocês? Núbia, conta pra gente quem você é, o que você faz aqui no parque e qual que é a proposta do projeto dentro do seu propósito. Pessoal, bom, sou Núbia, estou na supervisão regional do Instituto Estadual de Florestas, né? E na verdade, dentro da nossa área de atuação, né, o regional é composto aí por 113 municípios e dentro dessa área de abrangência nós temos 6 unidades de conservação de proteção integral, dentre elas o Parque Estadual da Mata do Limoeiro. Né? E hoje a gente está aqui por um motivo, né, muito especial, o lançamento desse livro, né, de um belíssimo e riquíssimo produto, né, assim, que eu falo que é fruto realmente desse trabalho muito bonito de educação ambiental que é realizado aqui no parque. E o propósito, assim, como falando um pouco da minha função, né, estando na supervisão regional, o meu objetivo é realmente ser o elo e trazer possibilidades ou apoiar a gestão do parque, né, o Alex juntamente com a equipe, para que a gente consiga viabilizar todas as ideias. Eu costumo brincar que tem os sonhos, né, assim, dentro do território, as pessoas elas sonham, e o meu objetivo é realmente contribuir para que esses sonhos eles saiam da cabeça, eles saiam do papel e a gente viabilize esses produtos, né? Então, eu acho que é esse, assim, o papel, assim, somar forças, né, com a gestão do parque para que a gente realmente consiga trazer esses produtos que são ricos e tão importantes, né, para a sociedade. E acho que é isso. Obrigada, querida. Agora vamos pedir para o Alex se apresentar e depois a gente vai até o Fred. Alex, por favor. Joia, meu nome é Alex Amaral, sou gestor aqui do parque e esse ano é um ano muito especial para todos nós porque a gente comemora os 15 anos de criação do parque. É um parque novo, 15 anos de criação no mundo das áreas protegidas, das unidades de conservação, é um parque bem novinho mesmo. E a gente, como marco principal das nossas ações de comemoração desta data, do marco dessa data, né, a gente lançou hoje o livro Nas Trilhas da Mata do Limoeiro. Então, esse livro conta toda a história do parque desde o seu momento de criação, aliás, até antes da criação, quando a mata tem toda a sua história de defesa, de proteção, onde pessoas locais são envolvidas para discutirem e para lutarem mesmo para a defesa desse território, a passar pela audiência pública de criação do parque e depois todos os nossos projetos de implantação que fortaleceram e fortalecem o nome do Parque Mata do Limoeiro e que envolve cada vez mais as pessoas e as comunidades. Oi, gente, sou o Fred, sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, coordeno o laboratório de comunicação lá, uma extensão que tem realizado alguns projetos com o parque. Hoje, especificamente, esse projeto não é um projeto laboratório, mas é um projeto, uma parceria muito bacana com a Negócio Circular e com o Circular Selo Editorial, né, que já edita o 2º produto nosso aqui na Mata do Limoeiro, um trabalho lindo. O primeiro foi Escrevivências na Mata do Limoeiro, que nós lançamos esse ano, agora Nas Trilhas do Limoeiro, que é o livro de história do parque. E muito feliz, Aline, porque esse livro, como a Alex disse, é um livro que conta essa história de sucesso desses 15 anos, que conecta uma cartografia afetiva com imagens históricas, né, com imagens produzidas por muitas pessoas. Tem uma narrativa visual, histórico-visual muito importante. E é um livro que marca também, definitivamente, um compromisso público com as políticas de conservação, sim, com a política de preservação do meio ambiente, com as políticas de sustentabilidade, algo que é muito importante.
Acho que também o livro é um exemplo, mais um exemplo da Mata do Limoeiro para o estado de Minas Gerais. E eu estou dizendo como contribuinte que é muito importante que a gente possa vir numa unidade de conservação e ter tanto trabalho bonito que dá orgulho na gente, né? De poder acompanhar isso enquanto estrutura do Estado, uma estrutura vinculada ao poder público, mas que faz um trabalho tão bonito, um trabalho tão atrativo. Então, nas trilhas, ele celebra, né, essa história de sucesso, celebra também um modelo de gestão que é muito relevante do ponto de vista de inovação em serviços públicos na área de meio ambiente. Muito legal. Bem, gente, essa é a segunda vez que eu venho aqui, né, no Parque do Limoeiro, e assim, é uma referência realmente em Minas Gerais em termos de criatividade. A gente vai passar por alguns pontos aqui, né, com algumas perguntas específicas, mas é realmente um espaço que nos surpreende pela criatividade, pela circularidade que a gente observa em cada coisinha diferente que tem no parque. Então eu queria muito fazer uma pergunta aqui agora para o Alex, que é o gerente do parque. De onde vem tanta criatividade, Alex? Conta pra gente. Na verdade, eu dou muito crédito à equipe, sabe? A equipe já sabe que a gente não tem os recursos financeiros que muitas vezes a gente gostaria de ter, mas que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer acontecer. A gente precisa dar um retorno também do nosso trabalho para a sociedade e fazer os produtos que a gente tem com o recurso que a gente tem. E aí a gente tenta sempre trabalhar com reaproveitamento, reutilização, e essa é sempre a nossa marca principal nesse sentido aqui dos nossos espaços do parque. E já aproveitar, deixar registrado aqui o convite para todos vocês, que a oportunidade que tiverem, fiquem ligados à nossa rede social, um Instagram com o perfil Parque do Limoeiro, e nesse perfil onde a gente divulga todas as informações do parque e inclusive os editais dos nossos projetos, para você vir participar e se inteirar cada vez mais dessa unidade de conservação. Muito legal, Alex. Muito obrigada. Gente, esse ano eu fiz um propósito de visitar 12 parques, né? Até o momento eu consegui visitar 3, o Parque do Limoeiro é o terceiro. Eu tive a oportunidade de visitar um no Palmares, lá em Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras, que eu ainda não conhecia, o Limoeiro eu já conhecia. E como que evoluiu do ano passado para cá também, hein? Já era lindo, ficou mais lindo ainda. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer aquele passeio na Cachoeira Noturna. Gente, que delícia que foi aquele passeio, né? Que incrível aquele contato com a natureza, à noite, com aquela galera super divertida, né? Do Ecofolia, que é um evento fantástico que acontece aqui no parque também, né? E aí eu até queria voltar uma pergunta agora para o Fred, sobre essa lógica de inspirar, né? Fred também é professor na área de sustentabilidade, né? Ô Fred, o que você acha com relação a espaços como estes, né? Como que eles podem inspirar as pessoas e também a cidadania, a questão social, da importância de preservação desses espaços. A gente está indo para uma era aí de realmente uma criticidade ambiental muito, muito complexa, né? A gente está falando aí de um El Niño com forças sem precedentes, né? E espaços naturais, a preservação disso tudo é tão importante. Como professor, o que você diria para o nosso público do Vozes Regenerativas, de como que a gente pode influenciar, né? Políticas públicas, o exercício da cidadania, enfim, o que a gente pode fazer para batalhar por espaços como estes dentro da lógica da educação? Aline, a experiência inspira, mas o exemplo arrasta, né? Eu acho que aqui a gente está diante de um exemplo de uma política pública de meio ambiente que talvez a gente tenha em poucos lugares do Brasil e seguramente a gente não tem igual no estado de Minas Gerais. Eu posso destacar de algumas formas. Primeiro dizendo assim, a primeira dimensão seria do Parque Escola. Né? Esse parque é um parque que tem uma vocação para a educação ambiental e que assume essa vocação com muito orgulho. Eu acho importante quando as unidades de conservação passam a entender, como já está preconizado no SNUC, que o papel delas é o de conservação da natureza, mas é o, sobretudo, de apropriação das comunidades do entorno. Então isso o parque aqui faz por meio de atividades sociais, atividades humanitárias, né? Tem programas de atividades humanitárias, pela rede de voluntários, pela rede de pesquisadores, por trabalhos de articulação de rede local com N instituições, né? O Ministério Público,
com instituições da sociedade civil organizada, com as universidades, com associações locais, com as escolas locais. Recentemente nós começamos um projeto muito legal, que é o Me Vejo no Limoeiro, que articula todas as escolas do entorno. Então, quanto professor, eu passo a perceber o seguinte: quando o parque passa a entender que ele é também uma escola, algumas coisas mudam. Porque ele vai querer incorporar em si essa vocação de ensinar como transformar o mundo. E eu acho que a partir daí outras coisas acontecem. Por exemplo, no sistema de gestão aqui, talvez o Alex possa dizer disso melhor, o programa Limoeiro em Ação, e aí pesquisando aqui no parque há mais de uma década, eu vim vendo esse programa ganhando camadas de complexidade. Nós temos também uma inventividade administrativa extraordinária, que transformações que a priori poderiam ser ações mais inorgânicas, pensando administrativamente, para ações estruturadas, né? Ações planejadas, organizadas no calendário. Imagina uma unidade de conservação que tem mais de 40 projetos estruturados, escritos, organizados. Isso é fundamental. E por que eu digo isso? Porque eu tenho a sensação, eu tenho visto isso muito com Nube, ela falar bastante sobre isso, que outras unidades também têm se inspirado nesse modelo para transformar o seu próprio modelo. Então eu falo assim, não, se eles têm um projeto de comunicação, eu quero ter também, vamos replicar. Se tem um projeto como o Ecofolia, por exemplo, quero replicar. E isso é muito importante, porque aí esse exemplo começa a criar um círculo virtuoso, que é o que a gente quer em sustentabilidade, né? Que o que é uma política sustentável de sucesso, ela possa avançar e inspirar outras pessoas a fazer igual, a fazer parecido em outros territórios. Legal, legal. Agora eu queria fazer uma última pergunta para a Núbia, e até assim, no aspecto de gênero mesmo, né? Porque é uma mulher na liderança, buscando, né, influenciar outras pessoas dentro dessa dinâmica da sustentabilidade. Conta para a gente quais são os frutos positivos, mas também as dificuldades que você enfrenta em todo esse processo de liderar pessoas e liderar pessoas para essa lógica de regeneração. Uma pergunta interessante, né? A gente que eu falo que eu tenho 15 anos, né, que eu trabalho na área ambiental, sou engenheira ambiental de formação, né, mestre também na área ambiental, e já trabalhei em alguns espaços, né, assim, hoje trabalhando no governo, né, do estado de Minas, né, no IEF, mas trabalhei na iniciativa privada também, né, então tem uma história aí, mas eu acho que dentro do aspecto da gestão, a gente tem a parte técnica, obviamente, mas o cargo, né, da supervisão regional, esse cargo, ele envolve muito, assim, eu acho que esse equilíbrio, né, um equilíbrio emocional. E a gente, como mulher, não vou puxar a sardinha, mas obviamente eu vou puxar assim, né, mas a gente tem, assim, essa capacidade, né, na verdade, assim, de associar e também de equilibrar. Eu falo que a gente o tempo todo está equilibrando, assim, né? Porque a articulação, né? A gente como mulher, e às vezes até esse instinto um pouco maternal, sim, assim, porque afetivo. E assim, quando a gente vai para os espaços, eu fico brincando, gente, isso aqui, meus filhos, né? Os produtos e aquele, o senso realmente de você, de proteção, de ir atrás, de defender, eu acho que é esse o ponto, assim. E claro que em várias situações a gente enfrenta, né, um pouco né, não vou citar, mas assim, um pouco de subestimar, né, sim. E aí como mulher, assim, o ambiente também, eu sou bem mais nova que alguns colegas, né, que estão nos cargos, assim, mais gerenciais, e às vezes eu até compartilho isso com colegas que também estão em cargos de liderança e têm dificuldades, mas a gente também, eu acho que a nossa capacidade de articulação, ela é boa até para isso, para a gente superar, né, sim. Então eu acho que o objetivo maior, e eu falo que eu tenho muita energia para poder passar por cima das dificuldades, é entender o nosso propósito, né, para que a gente veio nesse mundo. Eu acho que eu sempre falo isso, assim, o que me motiva a levantar todos os dias, né, da minha cama e trabalhar, assim, porque eu poderia chegar e fazer o básico ali, mas o que me motiva? Para que a gente veio aqui, né? Então, e aí quando eu olho para minha equipe, para as pessoas que eu sei que eu posso contribuir, eu sempre brinco, né? A gente está sonhando aqui e eu, às vezes, eu sou esse canal de correr atrás, de viabilizar, seja com recursos, seja com parcerias, né? Então é isso que motiva. Então, até essas dificuldades que a gente, né, sendo mulher e aí em alguns ambientes sendo um pouco mais nova, né, isso fica tão pequeno mediante, assim, operante o legado, aquilo que a gente quer deixar para a sociedade. Então é isso, assim, e especificamente aqui do parque, né, dentro do regional a gente tem algumas, as nossas unidades de conservação, que eu falo que são cada uma na sua especificidade, na sua
sua riqueza, assim, absurda. E o nosso propósito é esse, assim, a gente deixar essa marca para o estado de Minas, né? A gente fala de Minas e já fala de Brasil, né, Fred? Mas nós temos as nossas 95 unidades de conservação no estado e é isso, assim, gerar produtos, gerar exemplos, gerar força para que a gente realmente fortaleça, né, essa gestão das unidades de conservação. E é isso. E assim, uma política pública bem estabelecida, né, ela disponibiliza para toda uma sociedade espaços tão incríveis como estes, né? E isso depende muito do protagonismo de quem lidera esses projetos, né? Então, vocês estão de parabéns. Eu realmente, assim, uma das primeiras vezes assim que eu tenho tido a oportunidade de presenciar espaços tão agradáveis como estes e realmente a experiência aqui é sensacional. Gente, falando sobre criatividade, a gente está nesse espaço aqui bem criativo do parque, que é uma casinha, que remete a uma casinha bem famosa no Brasil, todo mundo deve conhecer aí, né? Mas aqui é a casinha, né, de Ipoema. E aí, eu queria fazer uma pergunta para o Alex, que é o gerente do parque, né? Eu já até perguntei sobre essa lógica aí, né? De onde vem tanta criatividade? Mas, Alex, você disse, né, que com poucos recursos vocês fazem, eu consigo extrair da sua fala que com poucos recursos vocês conseguem fazer coisas muito criativas, né? E tem toda uma autonomia da equipe, né? Para que eles também possam criar, inovar, usando aí muito de materiais recicláveis, né? E o que remete aí a uma lógica de sustentabilidade. Mas conta pra gente, como que surgiu a ideia dessa casinha? Então, essa casinha a gente sempre gosta de ter no parque espaços instagramáveis, para que as pessoas possam levar uma imagem do parque, tirar uma foto. E quem, boa parte dos nossos visitantes tem rede social e gostam de publicar nas redes sociais as visitas que fazem, né, os atrativos. Então, a nossa ideia foi ter esse tipo de espaço. E sempre esses espaços aqui passam uma mensagem com o nome do parque, ou de Ipoema. Essa casinha ela já tem dela, né, originalmente eu já vi, né, em Caraíva, já vi em Lavras Novas e agora a gente trouxe para cá, mas esse intuito mesmo de ser um espaço instagramável e de fato também é bom destacar aqui, o nosso lema aqui é ser feliz em Ipoema. Então quem não conhece Ipoema, quem não conhece ainda Ipoema, tem que conhecer, tem que ser feliz aqui também. Vamos embora, gente. E passar pelo parque, com certeza. Exatamente. Com certeza. Ah, e ainda assim tem também todo o espaço natural, né? Conta pra gente do espaço natural, das cachoeiras, de todas as rotas que podem ser feitas aqui dentro do parque. Então, o parque tem mirantes, tem cachoeiras, tem uma gruta. E tem os espaços, as salas de educação ambiental que a gente tem para visitação também. Algumas pessoas costumam dizer que é um mini museu com itens da década de 80, peças da década de 90, que é bem bacana conhecer, bem bacana visitar, né? E as cachoeiras, tem desde cachoeiras para quem quer fazer uma trilha mais curta, de 1 hora, ou quem quer fazer uma trilha mais longa, tem cachoeira para todos os gostos, e também para quem gosta de bike, né, ciclistas. Ah, que legal. Né? Então pode pedalar no parque também, e fora os nossos eventos, a gente tem eventos de corrida, tem eventos de educação ambiental diverso também. E tem um atrativo bem interessante aqui no parque, que os nossos visitantes gostam muito. Se chama Trilha dos Sentidos, que é onde se faz com os olhos vendados, claro, com uma condução de um funcionário do parque. Não posso dar muito spoiler dela não, porque senão perde a graça. Mas a trilha se faz literalmente com os olhos vendados. Que legal. Com uma fita nos olhos, e aí a gente tem toda uma condução, toda uma explicação sobre ela. Então, assim, o parque é um potencial aqui de Ipoema, é um atrativo que, como um todo, é bem interessante e todos são super convidados a conhecer. E aqui, explica pra gente então, como que faz? É só chegar, vir, como que a gente se programa para usufruir de toda essa natureza e de todas essas potencialidades que o parque tem? Então, pode chegar hoje no parque e nós temos até uma outra novidade. A partir de segunda-feira pode ter a compra do ingresso via online pelo aplicativo
MG Cidadão. Então pode entrar no MG Cidadão, no campo Meio Ambiente e conseguir comprar o ingresso antecipado para visitar o parque, ou se não, pode chegar na portaria do parque e comprar. Lembrando que na portaria do parque só aceita, né, a compra com dinheiro. E em casa, pelo aplicativo, aí a pessoa tem a opção de comprar via Pix, com cartão de crédito, e aí tem outras opções, né, que facilitam a compra da pessoa. E, pessoal, nós viemos aqui para um outro espaço muito criativo, até para que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho desse parque que é incrível. E eu queria fazer uma pergunta agora para a Núbia, já para a gente quase fechar mesmo, né, a nossa proposta de bate-papo aqui, mas sobre a questão das políticas públicas, das unidades de conservação, o quão importante isso é para a sociedade. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Bom, na verdade, quando a gente vai para a teoria, né, assim, o que é uma unidade de conservação? Né? O que é? Na verdade, a gente sabe que tem várias modalidades, aqui especificamente a gente está em uma de proteção integral, né, que é um parque estadual. E na verdade, dentro desse aspecto, né, então o que se justifica para você ter uma área protegida? Né? Então, basicamente, as pessoas elas já imaginam, né, biodiversidade, fauna, flora. Mas é muito além disso, né? E aquilo que a gente tem falado, né, sobre o Parque Mata do Limoeiro, é assim, como que a gente consegue visualizar na prática aquilo que está escrito lá, né, na lei, né, do SNUC, que fala o que pode ocorrer dentro de um parque, né? Então a gente sabe que é a visitação, né, o incentivo à pesquisa científica, mas o tamanho disso na prática, gente, é imensurável, né? Você conseguir proporcionar para a sociedade, né, espaços realmente que vão além da questão ambiental. São ambientes assim de cura. Hoje mesmo nós falamos sobre isso, né, de pessoas que vêm para esses espaços, né, buscando saúde através de atividades físicas, né? Nós temos as corridas, como o Alex falou, o ciclismo, espaços realmente de cura interior, né, de compartilhamento, né, de criar memórias. Então assim, realmente assim, o que se justifica você criar um espaço desse? Imagina isso de portas fechadas. Não teria a mesma riqueza. Então, a gente estaria talvez protegendo a fauna e a flora de portas fechadas, mas é muito além disso, né? Então, ter esses espaços, e aí a gente falando um pouco desse aspecto legal, né, da unidade de conservação, são espaços também que são, inclusive viabilizam instrumentos que estão dentro da legislação ambiental, das áreas de compensação, por exemplo, uma coisa interessante, né, as unidades de conservação, elas podem receber as compensações, inclusive as compensações minerárias, que às vezes as pessoas ficam com aquele tabu, até não entende muito, né? Todos os empreendimentos que têm atividade de mineração, né, as minerárias, elas têm pela legislação cumprir uma compensação minerária. Aonde? Nas unidades de conservação de proteção integral. Então isso é interessante, porque aí dentro do processo de licenciamento, né, dos empreendimentos, eles conseguem indicar, né, e aí apontar recursos, ações, né, para viabilizar as áreas protegidas. Então isso assim é realmente interessante. É uma junção de instrumentos, né, para além de proteção de fauna e flora, né, mas propiciando espaços, né, para a população, mas também viabilizando a política, né, a política ambiental. Então eu acho que assim, a gente consegue visualizar aqui nesse espaço, assim, toda aquela teoria que a gente aprende na sala de aula. Eu costumo falar isso com os alunos quando vem, tudo que vocês estão aprendendo lá na sala de aula, quando a gente chega no espaço desse, você consegue visualizar de maneira muito fácil e clara o que é, né, a política ambiental, a política de proteção às nossas unidades de conservação. Muito legal, Núbia. E assim, gente, muito. Eu gosto muito de observar, né, essa lógica que cada um dentro do seu saber, se somado a outros saberes, pode contribuir para que a gente crie coisas realmente fantásticas e que promovam o bem social, né? Eu estou aqui, né, no quadradinho do dado, da economia circular, meu amigo Fred aqui, né, na comunicação, mestre, doutor, professor também. Núbia e Alex aí, né, nessa área também ambiental. E, gente, eu tô assim realmente fascinada com a proposta do parque, porque uma das falas, né, quando a gente estava ali no outro espaço, é aquela coisa, né? Aqui realmente você vê aquela aplicação. Faça o seu melhor com aquilo que você tem, né? Que é até um Cortella mesmo que fala muito sobre isso, né? E aqui é um bom exemplo disso, né? Gente, vocês não têm noção. Esse quiosque aqui, ele é feito com resíduos de uma antena parabólica.
né? E a gente está vendo aqui, ó, um pneu. Então dá para a gente reinventar, né? Recircular recursos sob uma perspectiva da criatividade e da boa vontade, né? Então, quando a gente junta aí várias pessoas com vários quereres, né? E a gente consegue construir coisas lindas. Bem, agora eu vou fazer mais uma pergunta para o Fred, que remete muito a essa lógica de educação ambiental e como que o parque transfere isso, né? Essa lógica de educação ambiental. Nós estamos bem aqui atrás da calçada da fauna. Fred, como que essa calçada da fauna ela pode ter uma perspectiva de educação ambiental? Então, Aline, a calçada, como outros atrativos aqui do parque, são grandes exemplos de metodologias de educação ambiental. Né? Então, aqui no parque existe um grande polo de desenvolvimento de várias iniciativas que vão engajar crianças e adolescentes e adultos quando vem a unidade de conservação para poderem passar por um processo interativo de formação para a educação ambiental. Eu acho que é muito importante destacar isso. Então, nós estamos vendo a calçada da fauna como uma dessas tecnologias, mas eu poderia citar ainda os jogos, como, por exemplo, Bichos da Mata do Limoeiro, que é uma iniciativa daqui, o próprio Me Vejo no Limoeiro, que é uma outra expressão, o Ecofolia, que talvez seja um dos maiores programas de educação ambiental envolvendo pesquisadores, envolvendo alunos em unidade de conservação no Brasil. E isso é muito legal, porque essas iniciativas, elas trazem possibilidades de aprendizagem para públicos diferentes, né? A criança ia adorar passar pela calçada, né? A gente já está querendo ir para lá. Não, e é um trocadilho, né, gente? A criatividade, né? Calçada da fauna, né? A gente vê aí uma da fama, né? Aí você vai ali, tem a patinha da onça, do cachorro do mato, tem a patinha... A patinha humana foi ótima. Tem a pegada humana, né? A pegada de todos os bichinhos, assim. Eu achei muito criativo, muito legal. E vem muito com essa perspectiva de educar, né? E de entender que todo mundo deixa a sua marca, né? E eu acho que a gente está numa era que a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Sobre a marca que nós estamos deixando, né? Porque a gente vê ali o gatinho do mato, o cachorrinho do mato, a onça, deixando as suas marcas. Mas qual que é a marca que a gente está deixando, né? A gente realmente precisa repensar nossas atitudes para realmente a gente conseguir mitigar esse caos que está por vir, né? Bem, pessoal, eu gostaria agora de pedir que vocês agradecessem, né? Até por causa do tempo, mas agradecer muito essa conversa que a gente teve aqui, porque realmente é uma forma de estimular outras pessoas a conhecerem espaços como esses e entender também que espaços como estes são direitos que nós possuímos como cidadãos, né? E a gente precisa cada vez mais replicar espaços como estes, porque isso faz parte de uma política ambiental bem-sucedida, né? Fred, se despede aí do nosso público e muito obrigado por estar aqui. Obrigado você mais uma vez, né? Eu participei da abertura do podcast, né? Vozes Regenerativas. A gente voltar aqui hoje no outro contexto, falando de um outro tema, um tema que me agrada muito. E te agradecer também pela parceria, Aline, né? Dizer a Aline, ela não contou, gente, mas a Aline é editora dos 2 livros que a gente publicou esse ano aqui na Mata do Limoeiro. Diversificação. Isso, pelo selo circular. E que é uma grande inovação a gente pensar também em unidade de conservação, educação ambiental, literatura, arte. Isso é fundamental porque é o que move, né, o coração da gente. Então agradecer e convidar vocês para conhecerem a Mata do Limoeiro também, que é o gigante verde das Gerais. Legal demais. Aline, obrigada a todos. Eu acho que agradecer também além da parceria, né, maravilhosa, por abrir esse espaço realmente para divulgar, né, o nosso parque. Assim, a gente sempre, nós que estamos, assim, a gente incentiva também a visitação para que as pessoas elas tenham a possibilidade. Então, esses espaços são ótimos, né, realmente para divulgar, né, e mostrar um pouco né, para as pessoas da nossa unidade. E é isso, assim, sejam sempre bem-vindos, né? Vocês são sempre muito bem-vindos aqui na nossa unidade. E estendemos, né, o convite a todos que quiserem participar, quiserem vir, né, conhecer. O Alex comentou sobre o parque, ele funciona todos os dias, então a pessoa pode chegar na portaria, tanto fazendo a aquisição do ingresso, né, pelo portal, como o Alex citou, mas também na portaria, todos os dias está aberto. Então a pessoa chega, compra o seu ingresso, né, na Instagram do parque também tem
tem as informações sobre valores. Então, esse é um convite que a gente estende para que vocês realmente possam conhecer essa riqueza, né? É uma oportunidade realmente de estar num espaço tão tranquilo, tão bonito. Eu falo que a energia desse lugar é impressionante. A gente chega e você realmente sai assim, diferente né, da forma como você entrou. Então, é isso. Obrigada a vocês e sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada. E isso também agradecer a oportunidade, Aline, de falar com você, com vocês todos, e com Núbia e Fred também. E é isso, registrar mesmo o convite, venham conhecer o parque, venham desfrutar do parque e se interem e interajam sempre com as unidades de conservação mineiras, e que é um tesouro que a gente tem, e a partir do momento que a gente interage, que a gente visita, que a gente estando em contato com elas, a gente passa a conhecer melhor e entender até o propósito os propósitos, né, a quais elas foram criadas. E é isso. Então, essa foi mais uma edição do Vozes Regenerativas, com várias vozes aqui que contribuem para a regeneração do nosso planeta. Muito obrigado pela presença e pela audiência de vocês. Se puderem, curtam esse vídeo e repliquem essas ideias nos territórios de vocês. Muito obrigada.